Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje é um pedido, uma exortação, uma imposição, na verdade, de forma carinhosa e bondosa de Paulo para com os filipenses. Permaneçam firmes. E por que isso? Permanecer firmes no Senhor. Nós observamos, eu queria deixar com vocês uma coisa que eu achei bem interessante aqui, bem claro, a imagem da lição. Peguei aqui outro celular para mostrar para vocês. Se vocês se atentarem, existe um caminho aqui embaixo. E tem um outro caminho aqui do lado. Esses caminhos, eles passam próximo ao local desejado ou o roteiro final. Porém, eles não levam até lá. Olha que o caminho aqui vem até aqui assim, ó, e vai para outro lugar. Aqui também chega próximo na saída, mas chega até próximo aqui também, mas vai para outro lugar. E o que é que eu quero dizer com isso? Jesus, irmãos, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele não é uma opção melhor, ele é a única opção. Jesus não é aquele tipo de pessoa que nós podemos olhar e dizer, não, eu acho que isso aqui é mais... Não. Não tem como ele ser algo inferior. Como diz o hino 91 do Hinário Antigo Adventista, Jesus é melhor sim que ouro e bens, melhor que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Esse é o que diz a primeira estrofe do hino. Diante disso aqui, nós entendemos que Paulo pede muito, né? É um imperativo, na verdade. Permaneçam firmes no Senhor. E isso vai lhe garantir um lugar vindouro, ou seja, uma vida eterna com Ele, na cidade celestial, como nós falamos aqui na imagem da lição. Acho que por aqui fica melhor, né? Vocês estão vendo aqui, ó, um caminho longo lá embaixo, outro aqui, mas só esse é o que leva à vida eterna ou à cidade celestial. Só que na lição de hoje, irmãos, o autor colocou aqui alguns tópicos bem interessantes. Permaneçam firmes para que vocês alcancem a tão sonhada ressurreição. E Paulo fala isso, né? Em uma das suas frases, ele chega a dizer assim, para que eu alcance a ressurreição dos justos, para que eu alcance o poder de sua ressurreição. E é interessante que uma vez alguém perguntou assim, irmão Abel, quando a gente for ressuscitado, nós iremos conhecer as pessoas das quais nós tivemos com elas experiências aqui nessa vida, nessa terra? Claro que sim. E o próprio Cristo é uma evidência disso. Quando Jesus ressuscita, irmãos, ele aparece para os seus discípulos, eles ficam espantados, admirados, por conta de vê-los ali. E uma coisa que é interessante, ele aparece ali do nada na casa, onde eles estavam reunidos. E Jesus, quando aparece ali, Tomé chega para ele e fala assim, se é o Senhor realmente, eu preciso... Antes ele fala, né, eu só acredito se eu tocar nele. Jesus pede para que ele seja tocado. Aí ele toca e vê que de fato é ele, tanto que ele se curva, se ajoelha, como uma demonstração de adoração. Aí Jesus fala assim, agora porque você me viu, você creu, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Irmãos, essa bem-aventurança é para mim e para você. Nós não vimos a Cristo face a face. Nós não tivemos o prazer de conviver com Ele pessoalmente, no sentido dele estar aqui de forma física. Mas nós cremos pela Sua palavra, nós cremos pela fé que Ele deu a cada um de nós e pelo Espírito Santo, que Ele desenvolve em nós essa esperança e certeza. E esses textos que diz aqui, e é curioso que ele começa com o texto de Jó. Jó capítulo 19, verso 25, Jó fala assim, eu verei ao meu Deus e não com essa minha pele, porque ela vai ser consumida. Na minha tradução fala assim, ela será decomposta. E tem outros que falam, será comida pelos vermes, mas ainda assim na minha carne verei a Deus. O que Jó está dizendo com isso? Ele seria, de fato, consumido com a carne, quando ele fosse morto, e na ressurreição, Cristo daria a ele um outro corpo, e ele veria com os olhos que ele tinha até então. Isso aqui é bem interessante porque o livro de Jó foi escrito em um contexto totalmente contrário e bem distinto, bem diferenciado de qualquer coisa que pudesse fazer lembrar a ressurreição. Nada. Se Jó de fato viveu na época dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, naquele tempo ali, e ninguém nunca vivenciou a salvação, ou melhor, a ressurreição, como Jó alimentava tamanha esperança? Lembre-se que Enoque, até antes de ser trasladado, de acordo com o livro de Judas, eu acho que no verso 14 ele fala assim, eis que o Senhor vem com miríades de seus anjos, ou seja, uma numeração incontável. Como é que Enoque sabia da volta de Cristo? E é a volta de Cristo, na verdade, na volta de Cristo, que vai ocorrer a transformação. De acordo com 1 Coríntios capítulo 15,
e os versos 50 a 54, como também 42 a 44, o texto diz assim: e o que é corruptível se revestirá de corruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de mortalidade. Isso só ocorrerá quando Cristo voltar. Olhe para Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, e o verso 13 a 18. A última trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É nesse contexto, irmãos, que quando Jesus aparece para os discípulos e conhece cada um deles, e eles também conhecem a Cristo, que nós temos a garantia. Ellen White fala isso no livro Mensagens Escolhidas, volume 1 e volume 2, como também o Desejar de Todas as Nações, na página 802 e 803. Ela chega a dizer assim: o exemplo da ressurreição de Cristo, e ao encontrar-se com os seus, é uma garantia de que todos os filhos de Deus que ressurgirão conhecerão uns aos outros. Mas deixa eu ler esse texto para vocês na íntegra, embora eu tenha citado, para a gente então ter uma convicção mais discernida. Na página 802, meu livro está bem velhinho, mas pense num livro que eu gosto muito. Olha só, aqui diz assim, ó: a ressurreição de Cristo era um símbolo da final ressurreição de todos quantos nele dormem. O semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos da mesma maneira que os discípulos conheceram a Jesus. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal, ressurgindo em plena saúde e formosura, no entanto, no corpo glorificado será perfeitamente mantida a identidade. Então conheceremos, assim como também nós somos conhecidos. O nosso corpo glorioso não muda o conceito de nós conhecermos aqueles que nos deixaram pela morte, ou aqueles que também foram separados. Na ressurreição, todos irão se encontrar, os vivos e os mortos, e somente nessa condição que eles serão ascendidos aos céus. É bom levar em consideração que esse evento ele descarta a possibilidade ou a crença do arrebatamento secreto, porque o arrebatamento só ocorrerá quando Cristo voltar, e não será nada de secreto, porque vai vir a trombeta de Deus. Qual deve ser o som da trombeta de Deus? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, e fala assim: e ao encontrar com os seus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nem os vivos subirão aos céus de imediato, nem os mortos também estão em Cristo já quando morreram, mas ambos estarão na mesma condição de aguardar. Tudo só ocorrerá quando Cristo voltar. A glorificação só ocorrerá quando Cristo voltar. O arrebatamento só acontecerá quando Cristo voltar. A ressurreição de todos os justos mortos só ocorrerá quando Cristo voltar. E todos só irão para o reino de glória quando Cristo voltar. Por isso, o meu apelo é o mesmo que Paulo fez: permaneçam firmes no Senhor, porque a promessa que Ele nos deu é fiel e digna de toda aceitação. Que eu e você vivamos para essa fé, porque muito logo, muito em breve, Cristo voltará e começaremos a iniciar uma eternidade sem fim. Que Deus, portanto, te abençoe e alimente em seu coração essa esperança desde agora e para sempre. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela esperança da ressurreição através da volta de Jesus. Que nós fiquemos firmes em tuas promessas, crendo em tua palavra e confiando no teu poder. Nós te suplicamos, ó Pai, fortalece a nossa fé e ajuda-nos a crer em ti de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia na sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.